Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando a palavra. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos vocês, e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, sábado, nossa reflexão, sábado, dia 7, de dezembro, nossa reflexão está no livro de Deuteronômio 18:22. É uma passagem assim, conhecida, e eu já li ela aqui, acho que umas 2 vezes, e assim, constantemente me vem, essa vontade de lê-la outra vez. Então, Deuteronômio 18:22. Como é curtinho, eu vou ler nas duas Bíblias. Tá? Primeiro da minha Bíblia aqui, a NVI, a mais recente, e depois a minha Bíblia Velha de Guerra, que é a mais antiga. Na NVI, Deuteronômio 18:22 é assim: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Amém. E na Bíblia mais antiguinha, como eu disse, Velha de Guerra, diz o seguinte: quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Amém. Bom, meus queridos, aqui nessa mais antiga, ele é um pouco mais interessante, porque ela fala até, do se tal profecia se não cumprir e nem suceder assim, ou seja, ele dá as duas alternativas, se a profecia não se cumprir em nada, ou nem suceder, nem acontecer da maneira que o profeta falou, for diferente, for pela metade, for só uma partezinha, essa é a palavra que o Senhor não falou, não falou. Com soberba o falou tal profeta. Eu acho também interessante esse tal, Ele começa lá, quando tal profeta, então já é um tal, Como a gente faz assim, não menosprezando, mas já duvidando, Esse tal aí, Esse tal que se diz profeta. Então, quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal, palavra se não cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Amém. Ou seja, daí as duas concluem que a gente não deve, temer um profeta que mente, um falso profeta, porque, em outras palavras, é isso, é um falso profeta, e muitas vezes, muitas, um falso pastor, porque até hoje, pelo menos até hoje, em todas as igrejas que eu pude ver, e ouvir as profecias, elas sempre foram dadas por pastores, entre aspas, por pastores, porque todas que eu ouvi até hoje, não se cumpriram, pelo menos assim, as que disseram a meu respeito, nenhuma se cumpriram, e não soube também em outras pessoas que eu tenho mais convivência, mais amizade, algumas tenham se cumprido. Então, são falsos profetas dizendo falsas profecias, então que a gente se afaste deles, que a gente deixe eles caminharem sozinhos, porque eles estão pregando a palavra errada, eles estão ensinando a palavra misturada, eles estão fazendo profecias falsas, Então que a gente não tenha e não tenhamos medo, Como diz aqui, não tenhamos medo deles, Não tenham, a Bíblia da NVI fala bem assim, não tenham medo dele, Então, ou seja, eles não podem nos fazer mal algum, eles não são de Deus, Então eles não podem nos fazer mal. Nós temos Deus nos protegendo, nós temos Deus
né, na nossa frente, Deus ao nosso lado, Deus atrás da gente, Deus nos protege, né, os seus anjos nos protegem. Então, que a gente não tenha medo de não acreditar nessas profecias, né? Eu já presenciei, né, em cultos, profecias que o pastor vira e fala: você aí que está sentado aí de camisa branca, eu estou vendo uma chave na sua mão, né? Olha, eu acho que é a chave do seu apartamento ou então do seu carro, hein? E a pessoa se ilude, a pessoa acredita. E depois eu ouvi uma pessoa dizer, né, um pastor também, se não me engano, era um pastor, ele dizendo que o Deus, né, o nosso Pai, está muito mais preocupado com a nossa salvação do que com a chave de um apartamento e de um carro, né? E eu concordo plenamente, né? Deus se preocupa, Deus deseja, Deus anseia, Deus quer a nossa salvação, né? Um apartamento novo, um carro, isso são coisas desse mundo, são coisas do mundo, não são coisas de Deus. Então, se você conseguir, se você conquistar, se você batalhar, juntar dinheiro, conseguir, você compra, você acaba conseguindo comprar, né? Mas não estou dizendo que Deus não nos dá, Deus não nos ajuda a ter, ajuda sim, só que a preocupação de Deus não é essa. A preocupação de Deus, né, é a nossa salvação. Por isso que ele fez a Bíblia, né? Por isso que ele usou pessoas para escreverem a Bíblia. Não foi para a gente ter um carro novo, não foi para a gente ter um apartamento novo, foi para a gente ir para o reino dos céus. É para isso que é a Bíblia. Então, existem muitas profecias furadas, existem muitos pastores aí furados também, né, furados que eu digo no ensino, que estão ensinando as falsas, os falsos ensinamentos, né? E assim, né? Não quero ser grosso aqui, mas quando eu digo falso, na Bíblia não tem meio termo. Ou é ensinamento de Deus, ou é ensinamento de Satanás, do inimigo. Então, se não for ensinamento de Deus, não é de Deus. Então, se não é de Deus, de quem é? É de Satanás, né? Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Se a gente for em 3 João, não me lembro agora de cabeça o versículo, mas em 3 João, ele diz que a gente se afaste do mal, né? Porque quem é do mal não conhece a Deus. Quem é do mal, ou seja, não é de Deus. Então, quem não é de Deus, de quem que é? É de Satanás, é do inimigo. Então, que a gente se afaste do mal, né? Então, na Bíblia não tem isso de meio termo, né? Como diz na Bíblia também, as más companhias, elas destroem os bons costumes, né? Então, sabe, não é porque é mais ou menos, se eu conviver então, com pessoas erradas, eu vou ficar só um pouquinho errado. Não, esse pouquinho errado você já se contaminou, você já está no caminho errado, né? Então, com a Bíblia, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A Bíblia é muito certinha, ela é feita por Deus, não é feita pelos homens. Então, os ensinamentos são esses. Quem andar nesses ensinamentos, ótimo. Quem não andar nesses ensinamentos, vai penar, né? O pastor Natalino, lá da Igreja Cristo e Resposta, ele sempre diz isso: não arrume encrenca com Deus. E se você arrumar encrenca com Deus, você vai se dar mal. Deus não vai se dar mal, é você que vai se dar mal. Então, se você não andar nos caminhos de Deus, quem vai se dar mal é você, não é Deus, né? Deus vai ficar chateado, vai, mas quem vai perder a eternidade é você, não é Deus, é você. Quem vai tropeçar, cair, é você, não é Deus. Então, que a gente tome cuidado, né, com os falsos profetas, com os falsos pastores, com as falsas profecias, que a gente fique atento, né, o que o pastor disser está na Bíblia, né, tem que confrontar. Está na Bíblia, ótimo. Se não está na Bíblia, se está diferente, fuja, saia, né, esqueça. Não é de Deus, não está falando, pregando a palavra revelada, a palavra pura, cristalina, a palavra que vem direto do trono, a palavra verdadeira, né? Eu já soube, também já comentei aqui, de pastor que na igreja dele não ora-se o Pai Nosso,
não pode. O Pai Nosso é uma oração proibida, né? Daí eu lhe pergunto, né, se eu encontrasse com esse pastor, eu queria perguntar, eu falo, mas espera aí, meu irmão, como que é uma oração proibida se está na Bíblia, está nos evangelhos, foi Jesus que ensinou? Como que pode ser uma coisa proibida? Como que na sua igreja não se ora o Pai Nosso? Então é uns absurdos, né? Eu já soube de pastores vendendo pedacinho do céu, né? E o pessoal compra, e tem pessoas que compram, tem pessoas que são iludidas, né, pela fé, né? Mas também, né, para conforto nosso também, na Bíblia diz que ai daqueles, né, daí é ai daqueles que usarem o nome de Deus para benefício próprio, né? Ai daqueles. Então, eles vão pagar por tudo isso, tenho certeza disso. Tá bom, queridos? Mas vamos evitá-los, em nome de Jesus. Me desculpa se eu fui meio, hoje, né, esse sábado, eu fui meio direto ao ponto, meio forte demais com as palavras, é claro, mas é preciso, né? Nós precisamos, às vezes, tomar uma chacoalhada para a gente cair na realidade, para a gente abrir os olhos para a realidade, né? E é nas orações que a gente pede, Deus mostra o caminho certo, Deus mostre se eu estou no lugar certo, mostre se o que eu estou ouvindo é a verdade, né? Se eu não for, me conte, me mostre de alguma maneira, né? Me oriente, me diga o caminho, para onde eu devo ir, né? Que a gente peça todos os dias, né, nas nossas orações para Deus nos orientar em nome de Jesus. E fiquemos atentos aos falsos pastores, aos falsos profetas, aos falsos ensinamentos, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus, tenham um ótimo sábado. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, nos dê muita sabedoria, para que a gente possa levar uma vida reta, uma vida santa, uma vida norteada pelos ensinamentos de Deus, norteada pelos ensinamentos de Jesus, e que a gente agrade ao nosso Pai, e que a gente se aproxime cada vez mais dele, em nome de Jesus. E que hoje sejamos melhores do que fomos ontem, e que a gente entregue nossa vida, nossa família nas mãos de Deus, porque não há lugar melhor para que a nossa vida, a nossa família, para que nós estejamos do que nas mãos do nosso Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos. Nos dê um sábado de muita paz, de muita harmonia, de muita proteção, de muitas bênçãos e muitos livramentos, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Com Deus. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.